Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lição em Foco. Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. E é sempre bom estar com você aqui compartilhando a palavra do Senhor Jesus por meio da lição bíblica. Já estudou? Se você ainda não estudou, ou mesmo que já tenha estudado, pega aí a sua caneta, a sua lição ou um pedacinho de papel e faz algumas anotações de tudo que a gente vai estar conversando hoje. É muito importante a sua opinião lá na escola bíblica também. Colabora lá com seu professor e com a sua classe. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, já pega esse link aqui, compartilha com seus amigos e familiares. E se ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos programas. Se você ainda não assistiu os programas anteriores, depois desse programa aqui, aproveita, volta, assiste e também sai compartilhando com todo mundo, tá bom? O Lição em Foco está começando, fica ligadinho! Uma comunidade alcançada pela graça é o tema da lição desta semana e o texto base em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Bom, todo mundo já ouviu falar sobre salvação pela graça e é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos salvos pela graça. Na verdade, graça é o tema central de toda a Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Certo? Mas a gente precisa entender o que é a graça, qual é a descrição da graça, o que a graça nos ensina, quais são os propósitos da graça de Deus. Porque se nós somos uma comunidade que vive pela graça, que foi salva, alcançada pela graça, a gente precisa ter uma vida cristã regrada pela graça de Deus, não é mesmo? Por isso, as instruções estão aqui para nós e a gente começa compreendendo a descrição da graça. A gente precisa entender o seguinte, o significado. O que significa graça? É um favor imerecido, você já deve ter ouvido falar isso, talvez até já deve ter ensinado sobre isso. Favor imerecido é aquilo que a gente não merece, mas a gente recebe. Exemplo prático, eu, Ivani, pecadora, condenada, sem justificativa nenhuma diante de Deus, fui alcançada pela graça, ou seja, recebi de Deus aquilo que não merecia. Fui perdoada, justificada, vivo no processo de santificação, regeneração pelo Espírito Santo de Deus e brevemente estarei no céu para viver a vida eterna. Glória a Deus. Isso é graça, mas a graça também é o próprio Jesus Cristo. Porque a graça, ela já existia lá no Antigo Testamento, como eu falei, né? A graça ela é o tema central de toda a Escritura, mas ela se torna visível em Jesus Cristo, no sacrifício dele. Quando ele vem à Terra e ele nasce daquela forma sobrenatural, ele é gerado daquela forma sobrenatural, magnífica, e ele vem e entrega a sua vida em sacrifício por toda a humanidade, para trazer essa possibilidade de eternidade para todo aquele que crê, então ele manifesta, revela a graça de Deus. E ele traz para a humanidade o que a humanidade não merecia. Toda a humanidade merecia condenação e morte por causa do pecado, mas agora a humanidade pode ser resgatada pelo sacrifício de Jesus e ter vida eterna. É a manifestação, a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente percebe que a graça, ela é salvadora, ok? Mas a graça também, ela é educadora, certo? Deus, ele é muito pedagógico, gente. Deus, ele tem métodos de ensino, de instrução, sabe? Magníficos. E a graça, o que Jesus Cristo fez por nós, também é pedagógico, também traz instruções. Porque agora que eu fui salva, eu preciso ter uma vida transformada, eu preciso viver em novidade de vida. Eu não posso mais ser essa pessoa que eu era, que vivia no lamaçal do pecado, jogada, né, no pecado, nas coisas erradas. Agora eu preciso viver uma vida diferente, uma vida da fé cristã. E quando você lê o capítulo 2, versículo 11 ao capítulo 3, versículo 15, e olha, eu aconselho que você leia todo esse capítulo antes de chegar na escola bíblica, você vai perceber essas instruções. Uma dessas instruções é para que a gente renegue, né, a gente negue a impiedade e que a gente negue as paixões e desejos da nossa carne, ou seja, a gente negar tudo aquilo que desagrada a Deus. Seja aquilo que está à nossa volta, o sistema que nos é oferecido e que desagrada
desagrada a Deus, ou seja, aquilo que está dentro de nós, mas que tem as suas más intenções, sabe? Que denigre a imagem de Jesus Cristo. Isso seja o pecado pelo corpo, né? Da escravização do nosso corpo, na sexualidade, moralidade, seja do nosso falar, do nosso pensar, daquilo que está em nossa mente. Então, tudo isso precisa ser negado. Outra coisa também que a palavra nos instrui aí nesse texto, né, do capítulo 2 de Tito, é que nós sejamos sensatos, justos, piedosos, ou seja, que nós tenhamos domínio próprio. Inclusive, o domínio próprio é uma parte do fruto do Espírito, né? É um gomo do fruto do Espírito. Então, ter domínio das suas ações, dos seus pensamentos, do que você vai falar, a forma como você se comporta com as pessoas, nos locais, né? A forma como você trata as pessoas precisa ser uma forma justa, não pode ser arrogante, soberbo, altivo, né? Ignorante, estúpido. Você precisa ser uma pessoa com uma boa educação, uma pessoa cordial, né? Que demonstre o amor de Deus. Porém, não significa que você seja tolerante com o erro, tolerante com o pecado, e nem que você comungue com ele, mas que você precisa tratar bem as pessoas da mesma forma que Jesus tratava a todas as pessoas, tá bom? Jesus também nos ensina, nos instrui que nós devemos ter reverência, fervor, temor ao Senhor. A nossa vida, ela precisa ser regrada no temor a Deus. É sempre pensar, o que eu vou fazer provoca a ira de Deus? Entristece o Espírito Santo? Deus se agrada? Deus aprova? O que eu vou dizer? A forma como eu estou me comportando entre os meus amigos, no meu ambiente de trabalho, na minha escola, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, será que são agradáveis ao Senhor? Então, o temor ao Senhor deve mover as nossas ações. Isso é viver pela graça. Também o Senhor Jesus, ele traz propósitos de vida para nós, né? Então, se eu fui salva pela graça, existe um propósito para mim agora. Se hoje eu tenho um relacionamento reestruturado com Deus pelo sacrifício de Jesus, agora eu preciso transmitir esse relacionamento no meu relacionamento com as pessoas. Então, se antes eu odiava alguém, agora eu não odeio mais porque eu a perdoei. Se antes eu não a amava, agora eu amo. Entende? Se antes eu não me dava bem com ela, e eu falava mal, caluniava, fofocava dela, agora eu já não faço mais isso. O cristão, ele não pode viver de panelinha em panelinha, julgando, falando mal das pessoas. Por isso que Paulo disse assim a Tito, olha, instrua a igreja o seguinte, não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Eu não posso ser a representação da cultura social, da cultura da minha sociedade. Eu tenho que ser a representação da cultura cristã, do evangelho de Jesus Cristo, né? E se ele condiz com o que prega a sociedade, que bom, mas se não, eu preciso fazer a diferença. Então, eu preciso pregar a cultura cristã. Por isso que eu não posso simplesmente aceitar também aquilo que é contra a palavra de Deus. Assim como havia em Creta os falsos mestres, falsos ensinos, né? Existe hoje também, e não somente isso, mas existem as influências que nos levam para decisões erradas e que a gente precisa evitar, deixar de lado, sair, né, se afastar de tudo isso e ser, para não sermos influenciados ou pelo menos não tirar o nosso foco do evangelho de Jesus Cristo daquilo que realmente importa. Então, Paulo, né, pelo Espírito Santo, traz essas instruções para a nossa vida. Como tem sido a sua relação com as pessoas? Do lado de fora, do lado de dentro, como tem sido a sua relação em comunidade cristã, na comunidade social, na comunidade do profissional, né, escolar. Então, a forma como você se comporta representa quem realmente você é. Se você é um salvo em Jesus Cristo, então você vive a doutrina da graça e você ensina ela. Se você é um salvo em Jesus Cristo, você também vive os propósitos da graça com relacionamentos saudáveis e, principalmente, a disposição para servir. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, fique com Deus e colabore na nossa escola bíblica. Tchau!